pobre, de família pobre, filho de empregada doméstica. Cara, o seu coração, a sua alma é daquele mesmo menino. Toda vez que você se sentir apertado, toda vez que você se sentir pouca vontade, toda vez que você não estiver feliz, as próprias asas da origem que você vem te levam para o teu lugar de origem de volta. Chovia, não tinha mais divisão de casa nenhuma, você só via os tetos, ficava água meio metro, sem luz, sem nada. Eu começo ali com 6 anos, e pequeno já, os colegas perguntam se eu sou filho da empregada. Assim, filho, você não pode fazer nada de errado, senão ela vai te mandar embora de volta. Você não pode errar nada. Do lado de lá, qualquer erro que eu tinha, eu vou te mandar de volta para tua mãe. E fiz fisioterapia e educação física. Entrei nas 2 faculdades. Ao mesmo tempo que eu já cantava. Eu penso no futuro aqui agora. Será que eu vou me dar o mole e deixar os meus segundos irem embora na próxima confusão, ou no próximo aborrecimento, ou no próximo... Estou pensando nisso agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu jeito de ser, ao nosso jeito de ser. Hoje eu estou muito feliz, porque o meu entrevistado é demais. Gente, ele é preto, filho de uma empregada doméstica preta. E ele nasceu no final dos anos 60, imagina. Como a vida dele não foi nada fácil, né? Não foi mesmo. Só que ele, gente, ele ressignificou de tal maneira. E hoje, além dele ser formado em fisioterapia, ele é um dos maiores compositores, cantores, artistas que o Brasil tem. Ele é paixão nacional. Não tem uma pessoa que quando fala o nome dele, a pessoa fala, pai, mas ele é demais, eu adoro ele é incrível, ele é isso, ele é aquilo. Ele é unânime, eu sou fã dele, já era fã dele, e tive a oportunidade de contracenar com ele num filme. Sim, a gente fez um filme juntos, Meus 4 Maridos, que vai ao ar agora, em 2022. Fora isso tudo incrível que eu te falei, ele é um pai maravilhoso, da Isadora e da Vitória. Ele é um marido fenomenal, da Regina. Ou seja, ele é tudo de bom e ainda é um cara inspirador. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês, simplesmente, Tony Garrido. Bom, se inscrevam, curtam, comentem, é sempre muito importante para mim. Agora, vamos ter esse papo incrível com esse cara que vai te inspirar muito. Tony Garrido, vem! Gente, eu não consigo nem expressar a minha alegria. Juro, eu não estou falando isso para te agradar, eu estou falando isso do fundo da minha alma. Que honra, que prazer te entrevistar no meu programa, você não imagina. Muito bem-vindo. Queridíssima, sou seu fã, minha ídola, de todo tempo. Aquela pessoa que está no nosso inconsciente, já na nossa família, na nossa casa, sem a gente saber. A gente só não conta que um dia vai encontrar, né? Vai conhecer, o destino vai colocar assim, pertinho, você fala assim, caramba, é você mesmo, que legal. A vida é muito doida, porque eu já era fã dele como profissional, né? Eu acho ele assim incrível em tudo que faz, porque ele é mil e uma utilidades, né? Peraí, gente, eu tô falando do oposto, tá? Tô falando de eu ser fã dela, tá? Eu sei, eu entendi. Não, já era fã dele nessa forma, mas eu tô falando de eu, era eu. Ele é assim, gente, ele não aguenta receber elogio que ele tem que devolver. Ele é um ser humano incrível, incrível. Não, mas é verdade. Obrigada. Eu já era fã dele, e aí a gente teve a oportunidade de contracenar num filme que vai ao ar esse ano, Meus 4 Maridos, e eu me apaixonei ainda mais pelo ser humano, porque, Tony, você é um cara que faz sucesso mundialmente, você é adorado por todos, não tem uma pessoa que eu não fale o seu nome, que as pessoas falam, cara, ele é demais, eu adoro ele, é unânime. Pesquisa. Bom, pelo menos para todos que eu falei. Sabe por quê? Uma coisa que eu mais me admiro em você é que você não perdeu a sua essência. Aquele menino lá de trás, que você contou um pouquinho a história, hoje vai contar mais para a gente, um menino pobre, de família pobre, filho de empregada doméstica. Cara, o seu coração, a sua alma é daquele mesmo menino. É isso que é lindo. Isso é verdade. Eu tento, assim, não é nem que eu tente, não. É o meu fator de equilíbrio. No meio dessas pseudo-loucuras, porque tem um montão de coisa que parece loucura e que não é loucura, que é só movimento.
mas que ali você, no meio dependendo da idade, dependendo do que está acontecendo, dependendo da tua necessidade anterior, eu sempre tive muita necessidade de que as coisas dessem certo. Então, você chegar num momento da tua vida que você está adolescente para adulto, as coisas nunca deram absolutamente certo. De repente, elas começam a dar certo. Começa a vir junto luxúria, glamour, algum tipo de glamour. Aí vem tudo junto naquele pacote quando você está com 20 e poucos anos. O que segura a onda, eu acho que segura não, mas o que mantém bacana é a tal das asas da origem, né? Aquele papo das asas da origem, que é quando você fala para os seus filhos, né, na hora deles irem embora, voe com as asas da origem que você tem, porque toda vez que você se sentir apertado, toda vez que você se sentir pouca vontade, toda vez que você não estiver feliz, as próprias asas da origem que você vem te levam para o teu lugar de origem de volta. Levam de volta para aquele lugar onde você vai ter que reorganizar e recuperar aquilo ali. Isso sempre foi, para mim, o fator de equilíbrio. Toda vez que... E isso até hoje, vale para qualquer momento. Está tudo muito pirado, está tudo muito saindo do controle, assim, saindo do... Asa da origem, opa, leva de novo, tá lá. Aí é fácil, porque tá lá o código, como você falou no início, tá lá o código da Dona Teresa, que é minha mãe. Mas é isso que eu queria começar. Esse Tony famoso, glamuroso, que todo mundo ama, qual é a origem dele, né? Essa asa, para onde que essa asa, quando ela precisa bater, ela volta para onde? Conta um pouquinho da tua história, daquele menino pobre, filho de empregada doméstica, da oportunidade que você teve na vida e que você agarrou com unhas e dentes. Então, Monique, essa eu vou, para ser tudo mais matematicamente fácil da gente entender, eu vou voltar com as asas da origem para até os meus 7 anos, que eu acho que isso é tudo, isso é o básico. Depois é uma história que continua, mas até os 7 anos é uma história muito importante. Eu nasci filho de uma empregada doméstica, sim, maravilhosa, e aí eu tenho um outro olhar, uma visão completamente específica e particular sobre as empregadas domésticas, em função disso, de ter visto a minha família inteira era de empregadas domésticas. E a minha mãe foi para, em 64, ela morava no Morro do Pasmado, aqui em Botafogo. Perto de mim. Pertinho de você. Pertinho de mim. Ela morava ali no Morro do Pasmado. Por que ela morava ali no Morro do Pasmado? É rápido. Eu moro aqui na Lagoa. Aqui na Lagoa inteira, essa parte toda da Lagoa aqui, toda, eu fui descobrir com a história que eram comunidades, favelas. E eu nasci por causa disso aqui que eu estou morando, desse movimento que eu estou morando, um movimento infeliz pra caramba. Que o que acontece? Quando veio a minha mãe, em 64, estava no Pasmado, e aí vinha uma comitiva americana, época de Carlos Lacerda, essa época. Vinha uma comitiva americana para fazer uma visita no Brasil e, literalmente, eles tiveram vergonha da estética da cidade, do aeroporto até a Zona Sul, porque a cidade era coberta, as encostas da cidade eram cobertas de comunidades, favelas, que nasceram no início do século XX, 1900 e poucos, logo depois da abolição da escravidão, abolição entre aspas da escravidão, 88, aí 12 anos depois, imagina como é que estava o Brasil, como é que estava o Rio de Janeiro, que existe uma teoria comprovada, não é uma teoria pensada ou discutida, é uma teoria comprovada de que teve uma europeização do Brasil. O Brasil ele era totalmente preto. A corte portuguesa, quando veio para cá, ela veio e aqui só tinha índio. E junto disso, para a mão de obra, vieram com muito trabalho de tráfico escravo. Assim que o português veio, não tinha praticamente preto, só tinha índio. E português, pouquinho ali, aquela corte. Aquilo ali foi aumentando. Pô, no final de 1800 e tanto, 300 anos depois, o Brasil era absolutamente povoado por pretos. Tinha muito preto, muito preto. E os donos das fazendas, os descendentes dos portugueses, já não eram mais só portugueses, eram brasileiros, já nascidos aqui 300 anos depois, mas as famílias brancas eram muito menor número, e um grande número de trabalhadores. Quando acabou isso, teoricamente, em 1888, muitos continuaram nas fazendas trabalhando, num acordo novo, tal, alguma coisa. E outros, abre a porteira e manda embora. E vai para a rua, não tem trabalho, não tem comida, não tinha nada, não tinha liberdade, tinha maus tratos. Mas agora o que temos? Além disso tudo, temos
mendigância. E onde é que tinha lugar para se trabalhar? No centro da cidade do Rio de Janeiro, que era o lugar desenvolvido da cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. E aí todo mundo começou a ficar ali, perto da área onde tinha comércio e tal, para trabalhar. Daí vem as empregadas domésticas, que começam a trabalhar nas casas, né, naquela coisa de... Só que elas trabalham pertinho, elas descem o morro e vão para as casas ali, tem uma condução, um bonde, alguma coisa. De repente, por causa da vinda dessa turma americana, o que eles fizeram? Não, tem muita favela no Rio de Janeiro, estragando a beleza da lagoa, das praias, etc. A pessoa passa por aqui no caminho, no entorno, e fica vendo as favelas, os morros. Não queremos isso, não. Para ficar com essa estética linda, tirou todo mundo dali. Tirou todo mundo do Pasmado, Praia do Pinto, num descampado, onde colocaram aquelas casinhas iguais, geminadas, com nada, só com a casca. Dentro você não tinha banheiro, você não tinha água, você não tinha caixa d'água. Porque eu tinha caixa d'água e não tinha os canos levando a caixa d'água para a água. Tinha uma caixa d'água em cima só para você tirar foto. Era um papel, não tinha luz. E assim, eu fui nascer 4 anos depois. 4 anos depois. Em 3 anos depois, em 67. Minha mãe foi a primeira moradora em 64. Em 67, quando eu nasci, e eu tenho certeza absoluta que até os meus 5 anos, 6 anos de idade, não tinha asfalto também, nem paralelepípedo, nada disso. Chovia, a gente brincava de rio, descendo a rua. Chovia, não tinha mais divisão de casa nenhuma, só via os tetos, ficava água meio metro, sem luz, sem nada. Então, isso, até os meus 5 anos de idade. Aí você imagina o que aconteceu para aquelas pessoas todas. Elas tinham que sair de casa 3 da manhã para poder chegar no trabalho às 7 da manhã, trabalhavam até às 7 da noite, 8 da noite, chegavam em casa de novo 10, 11 da noite, para sair às 3 da manhã de novo. Essa era a jornada diária dessas pessoas e eu acompanhei isso perfeitamente. Bom, esse cenário tinha eu e mais outras 4 irmãs, 3 irmãs, na realidade, uma morreu muito novinha. Eram 4 irmãs, 3 irmãs em casa, 4 pessoas, e com a incumbência de a minha mãe saía, ia trabalhar, e tinha minha outra irmã que tem 12 anos a mais que eu, Marisa, que Marisa, toma conta. Então a Marisa tomou conta desde os 11 anos, 12 anos ela saía, tomava conta dos outros 3, que à medida que iam crescendo, tomavam conta um do outro. Porque a mãe trabalhava o dia inteiro, o tempo todo. Quando eu trabalhava nisso, eu lembro que a gente esperava ela voltar de madrugada. Ela voltava, eu acho que essa madrugada devia ser umas 10 horas da noite, 9 horas, porque era tudo tão escuro como não tinha luz, para a gente era alta madrugada, mas ela devia chegar umas 9, 10 horas da noite. A gente esperava ela chegar sempre com um saquinho. Se ela não chegasse com o saquinho, era aquela coisa... Não, era um saquinho que ela trazia, salgadinho, coxinha, aquela linguiça de pão, ovo cozido e tal, de um bar que ela trabalhava para completar. Depois que ela saía do trabalho, ela ainda ia para um bar, trabalhar num bar. Tal. Então, o negócio era assim, ao mesmo tempo que a gente não via isso com a dureza que vê agora, com a crueza que vê agora, mesmo sabendo que era cruel mesmo. Mas a gente conseguia ali no núcleo da asa que eu estou te falando, os 4 ali, a gente se amava muito, as meninas tomavam muito conta de mim, eu era o único menino, filho único, e o único menino e caçula de uma família de 4 meninas, então nossa, elas cuidavam mesmo de mim, assim, eu era um menino super amado pelas minhas irmãs, super cuidado por elas, elas eram meu universo, eu não estudava ainda, então ficava de 1 até, do 1 aos 4 anos, foi só amor com elas, e brincando, e vivendo essa vida que eu tenho só esse registro de memória. Com 5 anos, a minha mãe me leva como ficava difícil, já estava maior, as meninas, a outra minha irmã já também começou a trabalhar como empregada doméstica também, indo para os lugares, que era assim, fazia 12, 13, 14 anos, bora, vamos trabalhar, leva, vai para casa de uma outra patroa, de uma prima, de uma tia, vai fazer alguma coisa também. Então, ela começou a me levar também para o trabalho com ela, para facilitar. E nessa casa específica que tinha um pouquinho mais, tinha mais carinho com ela tinha mais intimidade, já trabalhava há muitos anos. E essa casa eu passei as primeiras férias da minha vida, eu passei lá, tipo,
depois de um ano inteiro indo com ela, com 5 anos, no final do ano, eu fiquei lá alguns dias, que na minha cabeça foi um mês, mas pode ter sido alguns dias, pode ter sido uma semana, sei lá. Eu lembro que eu peguei praia, fui fazer as coisas e tal. Aí depois passou mais um ano, com 6 anos, eu entrei na escola lá na Vila Kennedy e para o CA. E aí, no final desse ano, eu já estava nessa casa com um combinado entre as duas de que, bom, já que você vem todo dia, já que você trabalha aqui, deixa ele aqui. E a gente matriculei ele na escola que tem aqui na esquina, em Copacabana, com as Barcelos. E aí começa a minha história aqui, numa outra família. E foi bem radical isso, foi bem violento para mim isso, porque, imagina, eu estava ali dentro daquele núcleozinho onde eu estava protegido pelas irmãs e tal, de um jeito ou de outro, e vim para um lugar que eu não sabia o que era. E ali começa um outro tipo de visão, porque eu estou na Zona Sul, numa escola que, por mais que tenha pretos também, não tinha praticamente. Então, ali tem uma história de que eu começo ali com 6 anos, e pequeno já, os colegas perguntam se eu sou filho da empregada. Assim. E é uma coisa que leva um tempo até isso, eu entender a responder isso, porque isso era uma pergunta que aconteceria pela minha vida inteira, praticamente, até que eu conseguisse me manifestar como cidadão, como pessoa, como profissional. Você foi acolhido por essa Ofélia, que era a patroa da tua mãe, que morava em Copacabana, mas você foi acolhido como da família. Você foi criado por uma Ofélia. Então, pela a Ofélia. A Ofélia era A, maiúscula. Eu tenho no DNA da minha mãe, que a minha mãe é o oposto da Ofélia, mas o oposto vivo, o oposto gritando, o oposto com cores vivas. Enquanto uma era a pessoa mais calma, mais leve, mais tranquila, mais delicada, carinhosa, silenciosa. E tem o oposto disso. Tem a viração no Jiraya disso. Também com características maravilhosas, as mesmas características. Tem carinho, tem amor, tem beleza pra caramba, muito bonita, tem tudo isso. Só que virada no Jiraya. Enquanto uma tá assim, a outra tá assim. E eu hoje, e a virada no Jiraya é a Ofélia. É a Ofélia. Você me contou uma situação que eu achei tão bonito, do elevador, que você foi impedido de entrar no elevador e a Ofélia foi uma leoa. Não, ela era essa leoa, ela era um poder gigante. Eu sou há 54 anos filho de uma, nascido da barriga de uma, e sou 50 anos filho da outra. Que eu fui com 4 para 5 anos, eu comecei a conhecer. Eu sou muito mais parecido em atos, em atitude com a virada no Jiraya. Tá? O Garrido é da Ofélia, né? É da família Garrido. Porque na hora de ter o nome artístico, aí eu sempre fui chamado de Toninho. Toninho em casa. Toninho ou Toninho. Em casa, não, na rua ali embaixo, na praia, Toninho. E aí, na hora de pensar no nome artístico, eu falei, pô, Toninho, meu sobrenome é Silva. Toninho Silva, eu falei, não, acho que não. Toninho Silva, não sei, mas acho que não. Aí eu fiquei pensando, Toninho. Aí, quando eu ia cantar, ou quando eu ia trabalhar com isso, as pessoas me chamavam de Tony. Então eu já vi que Tony era uma coisa normal, mas era só ali que me chamavam de Tony, quando eu ia cantar. E aí eu falei, Garrido, pô, eu acho que vai ser uma honra, a família vai gostar, será que vai? Aí eu falei, que legal, seu nome é Tony Garrido, seu nome é artista, não sei o que e tal. E aí é Tony Garrido, não tem outro nome para botar. Toninho Silva não rola. Agora, hoje em dia... Tinha que ser Tony Garrido, é você, tinha que ser. Mas hoje em dia, sabe que eu voltaria não, eu até teria uma outra casa, um outro lugar para valorizar uma coisa que eu desvalorizei a vida inteira. A vida inteira, só na escola, eu sempre fui Antônio Bento. Antônio Bento, presente. Antônio Bento está aí? É lindo o Antônio Bento, né? Antônio Bento pois é lindo. Mas eu era zoado. Criança, Antônio Bento. E aí, hoje em dia, eu tenho o maior amor por Antônio Bento, assim, pelo nome. Hoje é meu nome de origem, Asa da Origem, lembra? Então, hoje em dia, eu usaria tranquilamente nome artístico
Cantor, Antônio Brento. Tranquilamente. Vamos voltar aqui. Aí você cuidou na Casa Ofélia, você morou lá, e teve uma coisa muito legal que você conta de um papo que ela teve com você, falando, olha, você vai morar aqui e... Esse papo, e isso fica definido na primeira conversa com ela, quando eu vou oficialmente morar lá. Eu tinha 6 anos, ela chegou para mim, sentadinha, assim, falou assim, olha, isso não dá para esquecer, com 6 anos não dá para esquecer. Você está vindo para cá. Entenda para que você está vindo para cá. Você não está vindo para cá para ficar brincando o tempo todo, para ficar fazendo, não. Você está vindo para cá porque a sua mãe é pobre, a sua mãe é uma empregada doméstica. Na sua casa, as pessoas da sua casa não têm os dentes, nunca tiveram todos os seus dentes. E você precisa mudar isso. E você precisa cuidar da sua mãe, porque ela é pobre. Então, aqui você veio para estudar, e você vai estudar, tá bom? Eu, na apresentação sua, eu falei que você teve uma oportunidade que você agarrou com unhas e dentes. Quando eu falo oportunidade, é isso. Ela chegou para você com 6 aninhos, ela te falou, olha, eu vou te dar estudo, você está aqui para estudar, e é isso. E ele atingiu tudo o que ela propôs, porque ele transformou a vida da família dele inteira. Na real, é um acordo, mas como é que você vai fazer um acordo? Você com 50 e tantos, a tua mãe com quase 50 e você com 6. Sim, como é que vai se acreditar num acordo desse? Mas olha só, coincidência ou não, coisas de Deus ou não, o acordo foi feito. Você transformou a vida da sua família. Você mesmo falou, seus sobrinhos hoje são todos formados e não tinha ninguém que tinha uma faculdade. Você tem 2 faculdades. Mas não foi bom, não foi fácil, não. Por quê? Porque eu, com 6 anos, eu tinha a responsabilidade de salvar a minha família, cuidar da minha mãe, transformar toda uma história até antes de mim. Ao mesmo tempo que aí começou um jogo que era o seguinte, eu tenho 6 anos e eu vou errar pra caramba. E nesse jogo dos erros, cada pequeno erro que eu tenho, tem do lado da minha mãe, voltando para casa, filho, você não pode fazer nada de errado, senão ela vai te mandar embora de volta. Você não pode errar nada. Do lado de lá, qualquer erro que eu tinha, eu vou te mandar de volta para tua mãe. Você vai para casa da tua mãe. Você vai ficar. Então, esse foi o jogo. A gangorra foi essa o tempo todo, até eu ficar adulto, e quando ficar adulto, transformar a criação em filiação. Depois de adulto, já grande, eu acho que eu era um motivo de prazer para todos nós e de orgulho para todos nós também. Aquilo que aconteceu deu certo, porque foi o tempo todo gente do lado, família, amigos. Eu criança, eu sentado na sala, ouvindo a pessoa da família sentada na sala como se eu não existisse, falando, Fera, você está criando esse menino vai ser ingratidão pura, vai dar um chute da tua bolsa, bobear, vai te roubar. Eu ouvia coisas do tipo. O tempo todo. Eu estou lá sentado vendo futebol, eu sempre gostei de futebol, via com ele. Ele era América. Ele estava vendo um futebol, eu do lado. 7 anos, 6 anos, 8 anos, não interessa. O cara foi chutou para falar, tem crioulo quando não faz na entrada, faz na saída. Eu ouvi crioulo quando não faz na entrada, faz na saída. Crioulo! Ele era espanhol, ele era filho de espanhóis. Então, para ele, crioulo era crioulo. Eles nunca foram racistas comigo, pelo contrário. Na primeira oportunidade que teve, que é a história do elevador, eu estava mudando para um apartamento em Copacabana, chegando num apartamento no primeiro dia de aula, eu tinha 12 anos, 11 anos para 12 anos, eu estou subindo no elevador, de repente, quando eu estou subindo no elevador, uma senhora, também da idade deles, pega na minha camisa de escola por aqui, assim, eu entrando, ela se pega por trás, eu olho para trás, assustei aquilo, olho para trás, e a senhora chega, me puxa por aqui e fala assim, você está subindo por quê? Eu falei, eu estou indo para minha casa. Não, seu elevador é o outro, me puxou assim. E eu tinha ali 11 anos, eu podia não sair ou sair. Eu lembro que ela me educou para o seguinte, olha só, você está na rua, está no elevador, está no carro, está no supermercado. Uma senhora, pegue a sacola, abra a porta, ceda ao seu lugar. Então, eu fui educado para isso, a fazer todo tipo de gentileza masculina possível. O Garrido era assim, a casa me ensinou assim. Não que ela me puxou por aqui, eu gentilmente saí.
porque ela me puxou por aqui. Eu saí, eu não fiz nenhuma força, nem retruquei. Só que eu sabia que estava errado, porque a Ofélia já tinha me falado que isso era errado e que isso podia acontecer. Daí eu subi e falei para ela, olha, sabe o que aconteceu agora? Isso. Ela estava em casa com uma roupinha, com uma camisolinha velhinha, daquelas que você, quando não tem dinheiro, fica em casa, mas ninguém pode ver nem saber que você tem aquela camisolinha, que você usa aquela camisolinha bem ferradinha e tal. Daquele jeito que ela estava. Andou um quarteirão, tinha 13ª delegacia policial, a única vez que eu entrei numa delegacia policial com ela berrando. Eu exijo ali Afonso Arinos, batendo, aquela batendo. Eu exijo, meu filho sofreu racismo. Eu falei, opa, meu filho sofreu racismo. Pela primeira vez, eu inclusive chamava de tia Ofélia. Pela primeira vez ali, meu filho sofreu racismo. Ali eu comecei a ver que... porque na aplicação, ela não era mãe, eu não chamava de mãe, ela não era mãe, e ninguém entendia como mãe, era tia, era como se fosse madrinha. Só que a minha madrinha mesmo era a filha dela, Ana, minha irmã, que é a pessoa que é responsável por eu estar aqui, literalmente, porque apesar de estudar em escolas públicas e tal, tem uma demanda de dinheiro que uma criança imprime. E a Ana era a pessoa que cuidava dessa demanda de dinheiro, porque a sensação que eu tinha, hoje eu entendo, que o Garrido falava, eu não tenho dinheiro para criar uma criança, uma outra criança, para ajudar uma outra criança dos outros. Eu não tenho. E a Ana é que segurava essa onda, que ela ali trabalhava e ajudava os pais também e tal. Então, eu costumo dizer que eu sou absolutamente produto de muitas pessoas que... Nada que eu fiz até hoje, nada, desde criança em casa com as minhas irmãs, depois com a Ofélia, depois com banda, nada eu fiz sozinho, nada eu realizei sozinho. Eu sou o cara, tô aqui, Gabigol. Maravilhoso, maravilhoso. A gente precisa das pessoas. Eu queria entender, assim, você chegou a fazer fisioterapia, chegou a fazer faculdade, sim, né? Em que momento que você virou um cantor de sucesso, assim? Foi através do teatro, foi através da música? Objetivamente, eu queria entender a trajetória. Eu tinha de bom primeiro, antes de tudo, era a vontade de ser médico. Eu sempre quis ser médico, porque na minha cabeça de criança, a minha mãe tinha um problema seríssimo de varizes. Aquelas varizes que você coloca o punho dentro, assim, sabe? E que está sempre cuidando, sempre tratando, nunca cicatriza, aquela coisa. Então, eu vivi isso. A minha mãe indo trabalhar e voltando com a perna enfaixada e aquela mancha sempre ali e tal. E como ela voltava com muita dor, voltava com muita coisa, eu pequeno era muito ligado a ela, eu fazia carinho nela, e eu lembro disso. Eu falava, mãe, quando eu crescer, eu vou botar uma perna de ouro na senhora. Eu falava isso o tempo todo, era uma fixação que eu tinha. Tanto que quando eu fui para lá, para Copacabana, para morar com a Ofélia, com a família, o mote era, você não quer botar uma perna de ouro na mamãe? Então vamos para lá para você poder estudar, para você botar uma perna de ouro na mamãe. Esse foi o tratamento dado. Quando chegou mais tarde, medicina continuava me chamando a atenção bastante, mas eu gostava tanto de esporte, desde criança, que eu comecei a associar e descobri uma coisa chamada fisioterapia, porque tinha um amigo meu da mesma idade que, na época da faculdade, já falava 2 anos antes, eu vou fazer fisioterapia, que é uma profissão nova, legal, não sei o que e tal. Nova, não era nova, né? E eu falei, cara, que legal, fiquei com essa fixação em fisioterapia, que era uma mistura de unir, de certa forma, a medicina ao esporte ali. E fiz fisioterapia e educação física, entrei nas 2 faculdades. Ao mesmo tempo que eu já cantava, então eu fazia as 2 e também ensaiava. Quando eu chegava no ensaio, o pessoal falava, Tony, vai fazer massagem, vai operar, vai fazer não sei o quê. Quando eu chegava falando com ignorância, né? Na fisioterapia, vai cantar, Tony! Tony, eu chegava de branco no ensaio. Eu chegava de branco do estádio, no ensaio, para cantar. O pessoal falava, porra, Tony, vai atender? Então, todo lugar tinha uma sacanagem, uma brincadeira. Quando chegou uma hora que eu falei assim, cara, que sabe de uma, eu preciso concentrar mais em uma das coisas. E aí, no 6º período, faltam 2 períodos para me formar em educação física, eu parei porque eu não aguentava mais de cansaço, não aguentava mais da jornada. Então, assim, parei para dar mais espaço para ensaiava, fazer as coisas. Imagina, não conseguia. Tinha 6 horas da manhã, tinha já o ERG, aí depois estágio de meio-dia às 6, depois não sei o quê, depois ensaio. E ainda tinha uma namorada também.
que é a pessoa que eu estou casado até hoje, né? 40, gente, a história é linda. Eu sou casada há 35 anos. Ela é linda, ela é querida. É mó barata essa história. Já fazia parte de uma banda que durou 6 anos, assim, 6, 7 anos nessa banda, tentando. A banda foi muito legal. Chegou a lugares muito legais com banda independente. A gente fez tudo o que tinha que fazer. Aí eu falei, puxa, ainda não aconteceu nada. Gente, 6 anos que eu estou aqui lutando por isso. Eu estou indo para a Austrália, tá? Estou indo para a Austrália, porque na Austrália fisioterapia é profissão prioridade. Pagavam $6.000 australianos para já chegar trabalhando, fora o que eu podia fazer fora. Aí eu falei, quer saber de uma? Eu estou há 6 anos aqui lutando por música, eu vou fazer o contrário, vou fazer de lá a música brasileira para chegar aqui. E nesse exato momento, pintou um teste para fazer no Cidade Negra. Eu fui fazer um teste no Cidade Negra, estou aqui até hoje. Então, essa é a história, é mais ou menos por aí. O momento onde teve a virada. Eu estava insistindo muito já com música. Na real, a música entra na minha vida com 12 anos. Mas 1 ano antes entrou o teatro. Antes da música, antes de cantar, eu conheci o teatro. Eu gostava de cantar desde criança. Gostava muito de cantar. Mas eu só fui ver palco fazendo teatro. Comecei fazendo teatro antes de cantar profissionalmente. E depois substituí muito um pelo outro no sentido do tempo e da dedicação. Mas logo depois, com 19 anos, eu fui fazer a oficina de atores na Rede Globo. E essa oficina de atores foi muito legal com o Tônio Carvalho, nosso querido maravilhoso Tônio Carvalho, preparador maravilhoso. E aí eu fiz um ano de oficina de atores do Moscovis, Murilo Benício, uma galera da minha turma. A gente fez esse 1 ano de oficina e logo depois eu fiz mais um outro ano de oficina de atores, uma extensão, e no 3º ano eu fiz oficina de apresentadores, fiz 3 anos seguidos. Gente, ele é cantor, compositor, ator, apresentador, você é um artista. Você é um artista em todas as suas... Nesse bate-papo nosso, eu não quero falar da tua carreira de Cidade Negra, carreira solo, porque isso todo mundo fala, isso você dá um Google e descobre. Sim. Eu queria conversar com você essa coisa da essência, né? Porque hoje ele é casado há 35 anos, tem 2 filhas, uma mora fora, estudando. As 2 moram fora, né? Uma mora fora da minha casa, outra mora fora do meu país. Pois é, hoje ele é casado com a Regina, que é uma mulher incrível, pai da Isadora, que tem 20... Isadora tem 18. A Isadora tem 18. A Vitória, que é de 26. 18. Vitória fez 26 agora. Isadora tem 18. E ele tem uma vida que eu acho maravilhoso, gente, é que ele construiu essa carreira de sucesso, sólida, através do talento dele, porque a vida dele, a vida íntima dele, pouco exposta. Quando eu fui saber que ele era casado há 35 anos, com a Regina, que é linda, uma mulher incrível, já conheci, tive essa honra de conhecer. Tem 2 filhas lindas, bem-sucedidas, estudando, uma já formada, uma vida assim, família Doriana, né? Com essa carreira linda. E você é uma pessoa que a gente admira muito. Eu tenho umas perguntas para te fazer, você tem que me responder com uma palavra só. Será que você consegue? É dificílimo, mas eu vou tentar. Sua comida preferida? Tenho curiosidade de saber. Uma palavra? Uma comida. Tailandesa. Legal. Seu hobby? Você mais gosta de fazer assim, nas horas que você não está, lógico, atuando, cantando, tal. Uma palavra não vai dar, mas eu vou descrever. Tá. Ele não aguenta, gente, uma palavra. Não, ele é uma aula, sempre. Não. Ele é uma aula. Tá. Meu hobby. Ócio. O ócio, para mim, ele sempre vai se transformar em criação. Por quê? Porque seja um ócio por descanso ou ócio obrigatório, ou um ócio provocado, a preguiça, em todas elas, se for preguiça, eu vou me obrigar a sair da preguiça e pensar em alguma coisa. Regina. Uma palavra. Amor, 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 amor. Um esporte. Mais de uma outra. Não, esporte. Ar. É meu ar. É um ar que eu respiro. Eu respiro esporte, eu penso em esporte. Eu preciso de esporte. Eu preciso
preciso disso. Filhas, Isadora e Vitória. Amor não vale, já falou amor da Regina. Não, pois é, pois é Deus, né? É Deus purinho. É Deus purinho. E a gente, para terminar, futuro. Ai! O que você vê no seu futuro? Você cantando, você atuando, você apresentando, você... O que você vê no seu futuro? O que você quer para o seu futuro? Fala alguma coisa do seu Amiga futuro. Amiga Monique, ninguém me pergunta sobre o futuro. E aí eu não tinha nada pensado, que eu já tinha falado antes. Mas, sendo absolutamente sincero, já saímos da fase que a gente não imaginava que o futuro seria eterno. Realmente, isso é uma dádiva divina da juventude absoluta. A juventude absoluta é aquela que você ainda não descobre que a vida tem fim. A vida física tem fim aqui, assim. Então, você não considerar essa grandeza é de um ganho maravilhoso. Você não pensar nisso e não saber disso. Não saber que as coisas aqui, dessa forma, elas têm um tempo, que elas param. E aí você vive a vida sem pensar nisso. Hoje, sabendo disso, quando você fala em futuro, eu queria muito, eu vi essa semana uma coisa que explica muito isso tudo. Você viu isso, eu acho? Você tem 8.600 e tantos. As pessoas colocaram em dinheiro, tá? Você tem 6.800 e tantos euros para gastar por dia. Aí você vai e descobre que alguém te levou 10 euros, 20 euros, 30 euros. O que você faz? Você vai parar, você tem o dia inteiro para gastar aqueles euros, aqueles 8.000 e pouco. Você descobriu que roubaram 30. Você vai lutar, vai perder um tempo enorme não gastando esses euros durante o dia, porque você ficou parada, presa em quem te roubou os 30 e querendo lutar por isso. Pensa nisso nos segundos. Na realidade, são 8.000 e tantos segundos que você tem no dia. Alguém te levou 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, te levou a raiva, o ódio, a contrariedade. Você tem os outros 8.000 e tantos para gastar e a cada segundo estão sendo gastos. E aí você perde um dia, 2 dias, 3 dias por causa daqueles 30 segundos que te tiraram do sério, que te deixaram louco. Então, pensa, isso é muito brutal, esse pensamento é brutal, porque depois que você ouve isso, você fica de frente para uma realidade que tem que ter vergonha na cara e aprender que tem milhões de coisas que levam dias até eu digerir. Levou dias da minha vida, segundos preciosíssimos da minha vida. Então, quando você pensa no futuro, eu penso, sabendo já que o futuro tem um tempo determinado, que eu não sei qual é, eu sinceramente quero viver bem hoje, agora. Quero aproveitar bem os 8.600 e tantos segundos que eu tiver no dia, no limite. Eu não penso no futuro, meu trabalho, minha vida, não. Eu penso no futuro aqui agora. Será que eu vou me dar o mole e deixar os meus segundos irem embora na próxima confusão, ou no próximo aborrecimento, ou no próximo... Estou pensando nisso agora. Porque eu acho que isso está muito gritando em mim. É brutal esse pensamento. Dica dada, viu, gente? Isso aí serve como uma dica para a gente. Aproveitar os seus segundos que você tem agora, porque eles não voltam jamais. E hoje, assim, mais do que isso, assim, junto disso, cara, te aborreceu. Tirou e virou, porque não adianta também fingir que não, vou jogar, deixa, isso não vai me aborrecer e continuar. Se tiver, e continuar remoendo aqui dentro, né? Remoendo. Da vida. É isso. É parar de remoer o que é o segundo. Te atrapalhou aqueles 30 segundos de uma notícia ruim, de um negócio chato. Acabou. Pum, vai. Foca no bom. E vamos seguir o bom. Vamos aproveitar e respirar. Meu amor. Amei. Muito obrigada. Você sabe que você mora no meu coração. Deus me deu um presente incrível. No filme Os Quatro Maridos, eu tive o prazer de conhecer um elenco incrível. E dentre essas pessoas incríveis estava esse cara que eu já era fã da vida, não só como profissional, mas como ser humano. E eu acho que agora vocês entenderam um pouquinho, né? Obrigada.
Te amo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam. Tony Garrido. E vamos falar dos 4 maridos. Vou aproveitar para falar que daqui a pouco tá aí. Em 2022 estreia um filme incrível da nossa querida Naura Schneider, onde nós estaremos atuando e é surpresa. Impagável, essa garota. Obrigada, meu amor. Beijão, Tony. Obrigada. Adorei. Beijo, querida. Um beijo grandão. Você é uma flor. E um máximo poder conhecer você. Porque tem coisa do ídolo, agora tem coisa do amigo. Que delícia. Beijo. Tá junto.